Carlyle também, que é ouvinte de carteirinha, o Carlyle, não é? E quero abraçar também a família Veiga, que sempre sinaliza que estão na escuta. Luiz Luthier, juntamente com a irmã Marilange, estão aí ouvindo, não é? Acompanhando a escola bíblica na melodia. A lição de hoje é uma lição muito importante, mas eu preciso começar dizendo algumas coisas que me parecem pertinentes, e sobretudo importantes no que diz respeito a esta lição. Olha, o texto áureo diz assim: as palavras de Jesus, como foram ditas, eu sou o pão da vida. É o texto de ouro, João 6,48. É preciso compreender que algumas frases, algumas afirmações, somente Jesus Cristo poderia ter feito. Essa é uma delas. Eu sou o pão da vida. Davi nem pão da padaria é, quanto mais pão da vida. Então, Jesus Cristo afirmou, eu sou o pão da vida. Porque apenas ele poderia falar coisas como estas. E, por exemplo, não chore num velório. Não chore. Não. Eu, na condição inclusive de pastor, profissional em psicologia também, eu deixo chorar, porque ao chorar extravasa a tristeza, faz uma catarse, que é o expurgar, e a pessoa ali já se sente até mais leve, e isso faz parte da elaboração do luto. Mas sabe por que Jesus, ele tinha condições de dizer não chore? Porque somente ele podia mandar o morto reviver. Ressuscitar o morto era a atribuição dele, não de Davi. Então Davi não tem como tentar conter o choro de alguém, dizendo não chore, porque eu não vou resolver o problema. Então é importante que chore para processar o luto. A outra coisa importante, que ainda sobre esse tema, não é? Que é um tema que me inquieta, que é a morte, porque a morte nivela todo mundo, viu? Para começar. A morte também é o óbvio que surpreende, não é? Mas observe, Jesus chega para um pai de família e diz, a respeito da filha, ele diz, ela não está morta, mas ela dorme. Como assim? Agora imagine Davi num velório, dizendo para os pais de uma adolescente, de uma jovem, não, ela não está morta, ela está dormindo. Para pensar. Então, no mínimo, eles podiam até pensar que eu estava ali falando do sono no paraíso, ou então que estava ironizando uma situação tão séria, não é? É porque Jesus Cristo estava indo acordar Lázaro e estava indo despertar aquela filha de Jairo, como ele o fez. E somente ele poderia fazer isso, porque ele é a própria vida, né? Eu não posso, inclusive, afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não posso. Eu não posso. Eu não posso, inclusive, dizer como Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, aquele que comer da minha carne jamais terá fome, ou aquele que beber da água que eu der jamais terá sede. Eu não posso falar isso, mas Jesus podia. Você entende? O outro aspecto dessa questão que eu quero abordar com você nesta manhã, que é necessário para que você compreenda o ignorante, e ignorante aqui não entenda como bruto. Se eu tiver que falar sobre uma pessoa bruta, eu vou falar sobre uma pessoa tosca, não é? Que comete alguma barbárie ou comete alguma atrocidade com palavras ou atitudes. Não, mas eu estou falando ignorante no sentido de falta de conhecimento. Você quer entender um ignorante? É preciso você se colocar no lugar do ignorante. Então imagine alguém que eles não acreditavam que era Deus, ou que era o Filho de Deus, porque na cultura judaica, dizer que era filho de Deus era dizer, eu sou da mesma essência, da mesma espécie,
Então, como é que você não acredita que uma pessoa é igual a Deus, ou é filho de Deus, e a pessoa vem lhe dizendo que é o pão vivo que desceu do céu, e que antes que Abraão existisse, ele já era? É lógico que você ia ficar achando que aquela pessoa, sem dúvida alguma, está com algum problema. É um lunático com complexo de Deus, não é? Foi o que eles pensaram. Então é preciso se colocar no lugar do ignorante, porque aí você compreende o ignorante, entende? E eles nesse dia acharam que Jesus passou do limite e tentaram apedrejar Jesus. Jesus saiu imediatamente depois desse sermão sobre pão vivo que desceu do céu, entendeu? Porque eles queriam também pão de trigo e não pão vivo que desceu do céu, e aquilo foi demais para eles, né? Bom, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer, porque é muito fácil atacar o ignorante se você não se coloca no lugar dele. Imagine um povo que estava aguardando o Messias como um líder político para libertar o povo do jugo de Roma. Jesus Cristo vem e, ao invés de montar um cavalo muito bonito, ele monta num jumento e entra em Jerusalém. E em nenhum momento se achou que era próprio dos reis ostentar. Jesus Cristo não ostentou. Inclusive, o irmão Salomão, do reggae, né, que é um cantor, ele disse que Jesus chegou na manjedoura, mas fingiu que não manjava. Ou seja, ele chega por baixo e não por cima. Tem gente que já vai chegando, né, por cima. É impressionante como normalmente as pessoas pegam um caminho inverso ao que Jesus pegou. Jesus se esvaziou, como disse Paulo apóstolo, escrevendo à igreja em Filipos. Tem gente que se enche e se incha. É interessante, né? Paulo encontrou isso lá na igreja em Corinto, a ponto dele dizer: não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa a vossa arrogância. Então, é muito importante que percebamos como foi que Jesus andou, porque é fácil cantar, andar como ele andou. Difícil é, de fato, trilhar esse caminho e viver como ele viveu. Então, o textual da lição de hoje é este: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E precisamos, de fato, encontrar novamente este pão que a igreja já tinha conhecido lá nos primórdios, né? E que a igreja no Brasil, a partir dos anos 70, 80, demonstra que, de fato, experimentou esse pão. Parece que o tempo foi passando, outras fomes vieram, que não a de Deus. Outras fomes vieram. Eu me lembro de uma pessoa que resolveu fazer jejum de internet. E eu perguntei para ela: você não está elevando a internet à categoria de alimento, não? Porque você está dizendo nas entrelinhas que você se alimenta disso e agora quer se abster. Agora veja só, porque a linguagem não é inocente. Então precisamos, de fato, recuperar essa verdade que parece que está sendo perdida, né? Estamos perdendo a memória, inclusive, em relação aos ensinos de Cristo por falta de repetir, não é? É preciso repetir para lembrar, é preciso repetir para fixar. E esse imediatismo está prejudicando muito. Nós não deveríamos ter problema para pegar o Sermão do Monte e ficar um ano estudando o Sermão do Monte. Mas nós não temos mais paciência para isso, não é? Falta paciência para tudo. Às vezes até para comer, não é? Pois bem,
A verdade prática de hoje diz assim: Jesus é o pão da vida. E aí completa dizendo que sacia a fome espiritual de todo ser humano, não apenas espiritual, viu? Pastor Elionai Cabral, que é o comentarista dessa lição, não apenas a fome espiritual. Jesus Cristo, ele é capaz de preencher a nossa alma, aquela alma vazia, sabe? Que vive inflacionando os afetos na intenção de preencher o vazio. E por isso nós temos dependência emocional. Aquelas pessoas que conseguem apostar no outro a sua felicidade, esquecendo que Jesus Cristo é quem dá sentido à vida. Sem ele a vida não tem sentido. Inclusive ele advertiu: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, se meu tesouro não é Cristo, qualquer coisa ou qualquer pessoa pode ocupar o lugar desse principal tesouro que deve ser Cristo. Né? Eu não vejo nenhum problema você dizer que seu filho é seu tesouro, seu marido é seu tesouro, desde que o seu principal tesouro seja Cristo. Qualquer outro é de menor valor. Entendeu? Qualquer outro deve ter menor valor. Bom, e a leitura bíblica em classe é João capítulo 6, né? E depois nós vamos para o primeiro tópico dessa lição, que é também muito interessante, que diz assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus multiplica pães e peixes, né? Pães e peixes. E aí é interessante pensar, será que Jesus ainda faz isso hoje? Faz. De forma sobrenatural, ele ainda é capaz de multiplicar alimento, viu? Eu não sei se você já observou, mas às vezes acontece alguma coisa que a gente não entende. Era para faltar comida e sobrou comida. Já passou por isso na sua casa? Chegou tanta gente que você falou: eu estou com medo de não dar. Pois é, mas deu. E quem foi que multiplicou de forma sobrenatural? Jesus Cristo ainda multiplica, viu? Ele ainda faz milagres. Ainda hoje, ele multiplica alimento. E o comentarista diz aqui que a narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, né? Ou seja, não dá para duvidar, como Bultmann duvidou, no seu livro de mitologização, Rudolf Bultmann, teólogo liberal, ele disse que na verdade não aconteceu milagre ali. O que aconteceu foi que Jesus mandou todos se assentarem, pediu aos discípulos para bater na porta do povo, pedindo um pouco de alimento para cada um, e assim conseguiu alimentar a todos. Olha, eu preciso considerar uma coisa muito importante que eu tenho visto acontecer. Toda vez que você tenta explicar milagre, dá problema. Milagre não se explica, viu? Se aceita. E toda vez que você tenta explicar o inexplicável na Bíblia, também dá problema. Tem coisa que não tem explicação, e aí você não precisa entender, basta crer. Mas tem gente que fica querendo explicar e preso a coisas que não acrescentam fé, apenas conhecimento, muitas vezes. E isso é um perigo. Isso é um perigo, viu? Então, todo cuidado ainda é pouco. Você quer explicar milagre? Quer insistir nisso? Para começar, vamos começar por coisa básica. Me explique então, como é que uma água brota dentro de um coco, doce, e ainda às vezes com gás, viu? Quem foi que fez aquilo ali, gente? E um alimento da melhor qualidade, a ponto de substituir até soro natural.
Você quer resolver um problema no estômago, no intestino, você quer hidratar, tome água de coco. Você vai ver como é bom. E é bom e não é caro, entretanto não se consome como se deveria consumir. Água de coco. Água de coco é algo tão importante, gente. Tão importante. Eu vejo inclusive pessoas se aproximando de um vendedor e aí recebem a notícia que custa R$3. Tá muito caro. E aí eu geralmente, quando estou por perto, eu digo, não, caro é cerveja. E ninguém pichincha. Caro é combustível. E eu nunca vi ninguém no posto de gasolina pichinchando. Ou seja, o pé de coco demora para botar um coco gostoso daquele, com aquela água saborosa. Ainda tem a carne que você pode degustar. E o cidadão vem e diz que R$3 é caro. É caro. Manga. 3 mangas por R$5. Tem gente que acha caro. Aí eu me aproximo daquele burguês falsificado que está lá tentando, né, reduzir o preço do alimento. Aí eu digo, não, cara, é cerveja. E ninguém pechincha. Entendeu? É impressionante, não é? Há algumas coisas que não dá para entender como é que o ser humano tem cada disparate. Então Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Esse milagre aconteceu. Dá para explicar, Davi? Não dá. Agora não precisa entender, basta crer. Jesus ainda continua multiplicando o alimento, continua. Lá em casa eu sou prova disso. Já chegou gente lá que eu falei assim, agora, né, estamos precisando de um milagre. E todos comeram e foram fartos. Todos, Marcos 6,42, viu? Todos comeram e foram fartos. E depois, cada um foi para sua casa. João 7,54. 7,51. E cada um foi para sua casa. Então, o milagre aconteceu mesmo, o milagre da multiplicação dos pães. Só que aí eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. No dia do sermão, do pão vivo que desceu do céu, não teve milagre. Jesus resolveu pregar um sermão. E eles queriam milagre. Mas Jesus resolveu falar que ele era o pão vivo que desceu do céu. Para quem está esperando um milagre, não quer sermão, né? Eles queriam um milagre. Queremos que você faça aqueles milagres que você fez lá em Cafarnaum. Interessante, né? Bom, aí eu quero com isso dizer o que para você? O maior milagre é crer quando não há milagre acontecendo. Essa frase não é minha. Não é minha. Caio Fábio de Araújo Filho. O maior milagre é crer quando não há milagre acontecendo. Então, eu preciso lhe dizer que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra e entender que não foi todo dia que Jesus realizou milagre. Às vezes o próprio milagre era ele que estava ali e as pessoas contemplarem a beleza da sua santidade. Agora, a maioria das pessoas muitas vezes procuram os templos religiosos, evangélicos e transformam em balcão de emprego, clínica, né? Balcão de emprego, clínica, banco, querem dali sacar dinheiro. Querem dinheiro. Nós queremos dinheiro na conta. E eu me lembro que uma ocasião aqui em Vitória da Conquista, um pregador desavisado disse, eu estou vendo o anjo indo agora pagar suas contas. E o anjo não foi pagar a conta de ninguém, porque o anjo tem coisa mais importante para fazer. Entendeu? E se você quiser sonhar, você vai dormir. Mas se você quiser dinheiro, vá trabalhar. Vá trabalhar. Quer sonhar, vá dormir, que aí você sonha. Agora, não tente, conseguir coisas que somente através do trabalho árduo,
E Ronald Reagan, ele afirmou que ele nunca viu um ser humano morrer afogado no seu próprio suor. Você sua bastante, mas nunca morre afogado naquele suor. Ou seja, o trabalho é importante, que ajuda você a ter disciplina, eleva a autoestima, viu? É por meio do trabalho. Jesus Cristo deu uma lição sobre a importância do trabalho quando ele afirma: meu pai trabalha até agora e eu também. Agora eu não entendo essa turma de gente desocupada, porque emprego pode não ter, mas trabalho tem. Então aí fica esperando o milagre do dinheiro que vai cair na conta. Não, não funciona assim não. Vai trabalhar. Eu não estou dizendo que de forma sobrenatural não pode acontecer um milagre. Pode. Só que é exemplo do Novo Testamento, do ministério de Jesus. Não era todo dia que ele fazia milagre. Não era. Porque não é todo dia que é dia santo, viu? Então vamos trabalhar. Nada de ficar esperando por Deus aquilo que é para você fazer. Olha, esforça-te e tem bom ânimo. Isso é trabalho nosso. Aí depois eu serei contigo. Pronto. Tirar a pedra é problema nosso, é trabalho nosso. Agora, o milagre quem faz é Jesus. Milagre só ele pode fazer. Só ele, viu? Segundo, Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. É interessante, viu, que o púlpito de Jesus às vezes era um monte, era a polpa de um barco. E dali ele proferia sermão que até hoje fala, né? E é interessante dizer que as pessoas muitas vezes, né, não entendem que nós precisamos recuperar a simplicidade do evangelho. O evangelho é simples. Jesus falava de trigo para falar de gente. Olha que coisa interessante, né? Agora começa a sofisticar e a inventar moda, sabe? Botando remendo velho em pano novo. E aí dá problema. Entendeu? E aí é interessante que os discípulos ficaram espantados. Tinha muita gente. E ele falou, como é que nós vamos fazer? Né? Aí o Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. E nesse momento os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Se por um lado nós precisamos imprimir esforço, trabalhando, por outro lado é importante você pensar também que muitas vezes nós precisamos simplesmente descansar no Senhor e parar de ficar tentando querer fazer o trabalho de Deus. Tem coisa que não adianta. Não adianta. É para Deus. É para Deus. Vou lhe dar alguns exemplos. Às vezes você tem alguém na sua família que você quer que a pessoa se converta. E você fica tentando fazer o trabalho do Espírito Santo. Não. Faça não. Pode até piorar. Descanse o seu coração. Até porque tem uma canção que diz: há momento que as palavras não resolvem. O outro aspecto desse descansar no Senhor é que tem gente que está esgotada porque não descansou em Deus. Lembra do que ele falou para Moisés? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ou seja, muitas vezes o que você está precisando não é de férias,
O que você está precisando não é do dinheiro na conta. O que você está precisando é descanso em Deus. É aquele refrigera a minha alma, lembra? Refrigera a minha alma. Quantas vezes nós estamos como Marta, inquietos, afadigados, né? Se preocupando com muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária. Então, eu quero lembrar você que esse outro lado da moeda nós não podemos ignorar, que muitas vezes nós estamos adrenalizados. E o que a gente vai conseguir com isso é o quê? Esgotamento. Quantas pessoas tiveram AVC de tanta pressão no cérebro? Quantas pessoas infartaram que poderiam estar vivas? Vieram a óbito simplesmente porque estava muito demandada de preocupações, de tristeza, de angústia, frustração, medo. Os discípulos ficaram apavorados, mas tem muita gente. Aí Filipe falou assim: mestre, a multidão está aqui, está com fome. Pense aí. Ô, gente, quando nós não sabemos é interessante, né? Minha mãe dizia: quem não sabe é como quem não viu. Ou seja, eles não sabiam que Jesus tinha o controle de tudo. Por isso ficavam desesperados muitas vezes. É como eu e você, viu? Que às vezes, na hora que estoura um problema, ao invés de a gente ir conversar com Deus e fazer aquilo que a música diz, tudo entregarei. Não, a gente quer resolver. E eu não sei se você já observou que tem coisa que termina o dia e não foi resolvido. Porque a gente fez tudo e esqueceu o principal. Fez tudo e esqueceu o principal. Você não estranha essa quantidade de gente doente nas igrejas, não? Nas igrejas? É tanta gente doente. Tanta gente doente. Né? E parece que é uma conspiração do inferno para você não olhar para cima. A estoura um problema, a primeira reação nossa é tentar resolver o problema. Não é perguntar para Deus: o que é que eu faço agora, Senhor? O que é que eu faço? Eu tenho uma lição que eu aprendi com Moisés, e depois disso é muito difícil agir sob pressão. Eu não consigo, porque sob pressão você pode até fazer bobagem, viu? De vez em quando eu estou falando para algumas pessoas: eu não funciono debaixo de pressão. Não funciona debaixo de pressão. Como foi que eu aprendi isso? A duras penas eu aprendi com Moisés, viu? Um dia, 4 homens insuflaram o coração de 250 príncipes, chefes das casas, viu? Ou seja, aqueles homens eram liderança naquela multidão. E aí, qual era a questão? Olha, gente, eu acho que no meio de vocês tem gente aí que pode muito bem subir naquele monte para falar com Deus. Por que só Moisés? Eu acho que no meio de vocês tem gente aí capaz. Isso foi o que Datã, Abirão, Corá e On, filho de Pelete, que passa despercebido, muita gente não fala, eram 4. Assim como os amigos de Jó eram 4 também, viu? Não eram 3, não. Era Elifaz, Bildad, Zofá e Eliú, o mais novo. Bom, então era Datã, Abirão, Corá e On, filho de Pelete. Insuflaram o coração de 250 homens notáveis, e o pleito era: tem gente aí no meio de vocês que podem subir naquele monte. Eu acho que tem gente aí espiritual o suficiente para ir naquele monte lá e conversar com Deus. Não. Quando eles se aproximam de Moisés com a questão, Moisés ficou surpreso com aquela atitude, mas ele disse: amanhã eu respondo. Sabe o que era aquilo? O tempo para maturar a decisão,
que a gente às vezes esquece, que nós precisamos de tempo para filtrar o que houve, tempo para maturar a decisão, tempo para ouvir a voz de Deus, tempo para descansar em Deus e não agir com a cabeça quente, viu? Então, eu quero dizer para você que o comentarista acertadamente, ele fala sobre esse momento que os discípulos ficaram desesperados ali. Como é que a gente vai fazer? O povo está com fome, a multidão está com fome, mestre. Jesus já tinha tudo sob controle. De forma que nós vamos agora para o último tópico, porque já são 8h48. Jesus, o pão que desceu do céu. Não é apenas o pão que desceu do céu, viu? Vamos arrumar direito aqui a frase. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É, o pão vivo que desceu do céu. Era o interesse da multidão, na verdade, no dia seguinte à multiplicação dos pães e peixes, era que Jesus Cristo fizesse novamente milagres, né? Só que naquele dia Jesus então diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí a conversa tomou um rumo que foi assim muito, muito interessante, porque eles ficaram escandalizados com Jesus. O povo disse assim para Jesus, olha, você não tem nem 50 anos e você disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Aí Jesus Cristo então piora a situação, dizendo o seguinte, antes que Abraão existisse eu sou. Aí para eles isso foi demais. Ou seja, aí foi que eles pensaram, enlouqueceu de vez. Ficou doido mesmo de vez. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora imagine se você não consegue enxergar a deidade de Cristo. Para você entender uma frase dessa, não é complicado? Foi muito complicado para eles. E aí Jesus teve que sair dali para não ser apedrejado. Ele não morreria a pedradas, né? Inclusive eu estava falando aqui a semana que Jesus não foi capturado, viu? Ele não foi capturado. Ele diz inclusive o seguinte, a minha vida eu dou, ninguém tira de mim não. Ou seja, ele se entregou. Ele se entregou. Aquilo que eles pensavam que era uma execução, na verdade, era um sacrifício vivo pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu a nossa morte e aí está a nossa vitória. A nossa vitória está aí. E essa também é uma mensagem que precisamos recuperar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. Vamos ver se tem alguém aí na plataforma acompanhando, Cauã, para que a gente possa mandar aquele abraço em tempo real. Muito bem, já está agora aparecendo para mim aqui na tela as pessoas que estão conosco, nos acompanhando, e você pode ainda dar o seu alô, dar o seu feedback, complementando o assunto, né? Dizendo como está chegando. Você pode inclusive questionar, você pode também perguntar, né? Tá com alguma dúvida? Aí o Nelson da Vila Serrana 3 está ligado. Nelson, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nelson da Silva Novaes. Pastor, eu estou ao vivo. Olha que coisa interessante. Nelson, um abraço para você, viu? Muito obrigado pelo prazer da sua companhia. E sinta-se abraçado por toda a equipe da Melodia. Tem mais alguém? O Nelson. Certamente o Eli Braga deve estar conosco também. Ainda não deu um feedback, mas ele não perde a escola bíblica na Melodia. Luiz Luthier também.
Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi. Eu estou comemorando. A nossa filha ontem foi terceiro lugar no concurso bíblico. Rafaela ganhou o terceiro lugar no concurso bíblico realizado pela Igreja Batista da Palavra, que foi um sucesso, viu? Um sucesso. Quero parabenizar também a Ana Clara, que foi primeiro lugar, né? Ganhou o troféu A Bíblia de Estudo e uma Agenda. Quero também parabenizar Davi Caires, que foi segundo lugar no concurso bíblico da Igreja Batista da Palavra. É o segundo concurso bíblico com base no livro do profeta Daniel. 30 perguntas foram feitas para todos os participantes, com um excedente de mais cerca de 8 perguntas para um empate que nós tivemos, um empate técnico. E aí, no terceiro lugar, para desempatar, a Rafaela ganhou, tá bom? Foi uma vitória suada, sofrida, e ela conseguiu faturar o terceiro lugar no segundo concurso bíblico da Igreja da Palavra. E eu quero incentivar você, faça concurso bíblico na sua igreja, estimula o conhecimento da Bíblia, viu? Ajuda, sabe, a despertar interesse pelo estudo da Palavra de Deus, tá bom? Ao invés de ficar fazendo eventos bobos, né? Tem evento que é bobo. Não acrescenta, sabe? Nós estamos vendo agora uma geração musical. Se canta mais do que se estuda. Se canta mais do que se ensina. Então, precisamos voltar para a palavra. Voltemos para a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado a você que ficou comigo até agora. Você que ficou comigo acompanhando a Escola Bíblica na Melodia. Vem aí o programa Fonte Vida, o pastor João. E a Escola Bíblica na Melodia volta no próximo domingo, se Deus permitir, aqui por essa mesma emissora de rádio, transmitindo pelas plataformas digitais. Estaremos aqui novamente, se Deus permitir, para mais uma lição. E quinta lição desta feita, a lição número 5, né? Estaremos estudando. Eu quero deixar o meu abraço e terminar agradecendo também a Cauã, que esteve conosco aqui trabalhando para garantir a imagem e o som da melodia. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar semana que vem, se Deus permitir. Lembre-se, breve Jesus voltará.